Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís e eu sou especialista em teste. Trabalho há mais de 10 anos com teste, mais ou menos 7 anos com testes automatizados. Aqui estão as minhas redes, caso alguém quiser fazer uma conexão, dar uma olhada nos textos e nos repositórios. E eu sou o Elton Barbosa. Vocês estão acostumados comigo no fórum do ACBR. Sou consultor do projeto ACBR. Nós vamos, então, fazer essa palestra juntos. E o objetivo da nossa palestra é justamente mostrar para vocês o porquê testar, qual é a importância de testar aquilo que a gente desenvolve. E a gente vai fazer uma palestra bem dinâmica, prometemos tentar não ser muito maçante. O bom é que a gente é a primeira palestra da noite, então em teoria está todo mundo acordado, né? Então a gente vai começar falando o que é o teste de software. Quando a gente fala em teste, se a gente for procurar no Google, na literatura, eles vão dizer que é sempre uma etapa do desenvolvimento que garante que o software ele faz aquilo que tem que ser feito e ele não faz aquilo que ele não deve fazer, que é um processo que está procurando sempre encontrar os bugs. Porém, na prática, é muito mais que isso. A gente não está apenas garantindo que o software faz aquilo que a gente faz, também tem que fazer. Ele também não é só uma etapa no processo de desenvolvimento, ele tem que estar atrelado a todas as etapas do desenvolvimento. Desde do momento que a gente define os requisitos, ali já tem que ter um certo tipo de teste para que a gente garanta que a gente vai fazer a atividade certa. A gente vai desenvolver corretamente aquilo que tem que ser feito, garantindo que a gente vai entregar aquilo que o nosso cliente ou que aquela demanda necessita. A gente vai garantir que, além de não ter bugs, a gente não vai impactar o usuário final. E um ponto muito importante, quando a gente testa muito software, a gente passa a ficar muito fluente na regra de negócio e a gente tem a capacidade de compartilhar o conhecimento com os demais integrantes do time. Então, ele deixa de ser uma etapa do processo de desenvolvimento e sim faz parte de todas as etapas e deve ser executado por todos os membros que estão trabalhando naquele desenvolvimento. E o porquê que a gente testa o software? E o que acontece com ele quando ele é pouco testado ou ele não é testado? Então, ao invés de a gente vir aqui falar para vocês de que é importante testar por causa das perdas financeiras, de imagem da empresa ou imagem daquele software, a gente resolveu fazer uma abordagem um pouquinho diferente e trazendo exemplos práticos. Por exemplo, na França, uma mulher pediu divórcio porque ela descobriu que estava sendo traída através do Uber. O marido dela acessou o Uber pelo aplicativo no celular dela, pediu uma corrida e fez logoff. Porém, em outro dia, em outro momento, ele fez um pedido de um novo veículo e no celular dele. Porém, a notificação de que o veículo estava chegando foi para o celular da esposa, que ele tinha feito o logoff. Então, por essa notificação que ela recebeu, ela percebeu que não fazia sentido o que ele estava fazendo e descobriu a traição. E hoje o marido entrou na justiça contra o Uber pedindo 45 milhões de euros porque ele culpa o Uber pelo fim do casamento. Um outro exemplo de um software mal testado é o Facebook. Por mais ou menos 9 dias, mais ou menos 14 milhões de pessoas tiveram a configuração de privacidade dos posts alteradas para público. Então, se a pessoa foi um daqueles atingidos e tinha configurado para ser só para amigos, tudo que ela postou nesses 9 dias foram para público. Até que eles perceberam o erro e mandaram uma notificação dizendo que tinha acontecido esse problema e que eles pediram desculpas pelo erro, pegaram todos os posts que a pessoa fez naquele período de tempo, setaram para o último status anterior a essa data do bug e pediram para a pessoa revisar se estava tudo certo. Outro exemplo, em 2017, o software que faz as folgas da American Airlines deu folga para um número muito grande de pilotos e com isso 15 mil voos ficaram sem piloto por piloto. Para a empresa conseguir corrigir esse problema, não cancelar esses voos, eles ofereceram o valor da hora mais 50% para todos os pilotos que quisessem sair da sua hora de folga e fosse atender esses voos. E isso aconteceu entre Natal e Ano Novo, que é um período bem crítico
em que as pessoas mais viajam, férias, passar Réveillon em alguma cidade turística. Então, esse caos todo foi justamente no final de ano, em que o software deu folga para todo mundo, sem considerar os voos que estavam previstos para aquele período. Outro exemplo, em 2017, um erro de software no módulo de controle do motor fazia o veículo parar bruscamente. Isso causou um acidente só, mas o recall em 162 mil veículos da Chrysler. Também foi um bug de software, precisou de uma alteração de software, e era uma condição muito rara, mas que poderia ter resultado numa tragédia. Aí eu também compartilhar também com vocês um bug que aconteceu comigo na Receita Federal. Eu sempre esqueço de declarar meu imposto de renda e sempre pago multa. Eu descubro sempre quando o meu CPF está bloqueado. Então, em um determinado momento, eu vi que eu tinha esquecido por 2 anos e recebi 2 multas. A primeira multa tinha o valor R$ 10 a menos do que a segunda multa. Eu paguei os 2 boletos e achei que estava tudo certo, mas não estava. Meu CPF não foi desbloqueado. E aí eu fui ver que as multas não estavam pagas. Aí eu tive que passar uma tarde inteira na Receita Federal para descobrir que teve um erro na compensação dos pagamentos. E ele pegou o valor R$ 10 maior para quitar a primeira, que era R$ 10 a menos, e gerou um crédito de R$ 10. Porém, quando ele foi pagar a segunda multa, faltava R$ 10 e ele não conseguiu fazer essa compensação. Então, eu fiquei mais ou menos uma semana com meu CPF bloqueado, e perdi uma tarde inteira dentro da Receita Federal, até que alguém conseguiu descobrir o problema e reverter isso. Foi mais de meia hora só para reverter. Então, também é um bug no software que gerou impacto direto na vida de uma pessoa. E um exemplo bem recente, que é o nosso aplicativo de auxílio emergencial, ele estava tirando os zeros à esquerda, e quando a pessoa tentava finalizar o cadastro, se começasse com 0, quando a pessoa tentasse finalizar o cadastro, dava CPF inválido, porque ele tirava aquele 0 e considerava um dígito a menos ou 2 dígitos a menos, dependendo da quantidade de zeros, né? Então, houve relatos de muitas pessoas que não conseguiram fazer o cadastro justamente por causa desse bug do 0 à esquerda. E o bug que eu trouxe aqui, que eu acho que é o mais crítico de todos, que é o bug dentro do software do MCAS, que é um software que faz a correção do ângulo de ataque de um avião, de uma aeronave. Então, o ângulo de ataque seria a posição do nariz do avião, e esse software que lia os dados desses sensores que ficam bem próximos ao nariz do avião, mais ou menos aqui, se alguém estiver vendo meu mouse, bem próximo ao nariz, ele estava mandando dados inválidos para... O sensor estava mandando dados inválidos, o software não conseguia entender que esses dados eram inválidos e entendia, ao invés de entender que os dados eram inválidos, ele entendia que a posição do avião estava errada e ele tentava corrigir. Porém, a posição estava certa e o dado era inválido, e ele tentava, o software corrigia a posição e não deixava o piloto botar o avião de novo na posição correta. Esse problema causou 2 acidentes e 346 mortes, e um problema financeiro para a Boeing gigantesco, porque hoje esses aviões estão há mais de 1 ano e meio parados no chão, sem autorização no mundo inteiro para voar, e todo esse custo, tanto das correções quanto esse tempo dos aviões parados, está sendo custeado pela Boeing. E agora eles estão fazendo todo o processo de recertificação, e agora que eles testaram efetivamente esse software, eles acharam vários outros problemas no meio do caminho, e aí tem um monte de correções para serem homologadas, mas está gerando um prejuízo bem grande, além das 346 vidas, que isso é um dano irreparável, né? E agora que a gente já trouxe para vocês os exemplos práticos do porquê que a gente vai testar o software, a gente vai abordar especificamente a parte de teste unitário. Por que a gente tem que fazer teste unitário? Aqui é a famosa pirâmide de teste de software. Quanto mais na base da pirâmide, mais barato é para esse teste. O teste unitário, ele deveria compor a maior parte dos nossos testes, porque ele é mais barato, eu tenho mais mão de obra para desenvolver esse teste, e eu tenho um teste muito mais rápido e assertivo. Quanto mais para cima na pirâmide, mais caro, tanto para criar, quanto para manter, quanto para executar. O teste de interface, que a gente faz ali, usuário, comportamento do usuário, de clica, abre tela, confirma, é o mais caro de todos. E claro, da parte automatizada. O manual é, sem dúvida nenhuma, o mais caro, até porque quando a gente chega naquele ponto para achar um bug,
Tem toda uma escala, toda uma esteira de desenvolvimento que tem que retornar, porque a gente achou um bug muito tarde, e o teste unitário não prevê esse bug. Mas o que são testes unitários? O teste, ele é realizado, o teste unitário ele é um teste que é realizado dentro do método. O método é o que a gente chama de unidade, que é onde a gente faz o teste unitário. Ele é a menor parte do código-fonte. Eu sei que muitos de vocês vão fazer um paralelo com o teste unitário com a unit do Delphi, mas não seria no nível de unit, seria no nível de método mesmo. Então, se eu tenho uma classe com 10 métodos dentro, eu posso fazer 10 testes unitários, um para cada método, ou 10 testes para cada método, dependendo do que aquele método está fazendo. Então, o teste unitário, ele sempre vai focar em testar a menor parte do meu código, que é o método. Ele é muito mais barato para fazer, porque eu, como desenvolvedora, enquanto eu estou desenvolvendo o meu método, eu sei o que ele faz, eu sei o que ele tem que retornar, eu já consigo fazer um teste que vai prever todos esses comportamentos que eu não preciso chegar lá na frente, botar tudo na tela para descobrir qual vai ser o resultado. Enquanto eu faço esse meu teste unitário, eu já estou sabendo as entradas e vou conseguir programar um teste unitário dentro da mesma linguagem que eu faço a minha programação, que vai já esperar com determinadas entradas quais são as minhas saídas. E uma vantagem do teste unitário é que quando ele quebra, digamos que alguém mexeu em um parâmetro e não rodou os testes, e quando eu fui rodar, eu quebrei esse teste está quebrado. Eu sei exatamente qual é a parte do código que está quebrada. Quando eu faço esse paralelo a um teste de tela, por exemplo, se o teste de tela ele quebra, eu posso ter, a falha pode ocorrer em qualquer momento, desde o momento que eu abri a aplicação até onde ele estourou o erro. Aquele erro pode ser consequência de qualquer passo durante essa etapa até chegar naquele ponto. Então, qualquer coisa nesse meio tempo pode ter falhado. E no teste de tela, eu não consigo identificar onde está o erro. Já o teste unitário, que ele valida um método apenas, eu consigo saber que o erro está naquele método. E é muito mais fácil de fazer o diagnóstico de problema. No teste unitário, eu não dependo de banco de dados, eu não dependo de nenhum ambiente, um servidor de aplicação, eu não tenho nenhuma dependência. A única coisa que eu vou depender é da classe que eu estou testando. O tempo de teste é muito mais rápido para executar um teste unitário do que para testar um teste de interface. Mesmo que eu faça, digamos que, 1000 testes unitários para testar 5 fluxos de usuário. Esses 1000 testes unitários, eles vão executar muito mais rápido do que eu abrir o sistema, fazer login, abrir as telas, preencher os formulários, salvar. O teste unitário ele executa muito mais rápido. E eu vou garantir que cada função isolada funcione corretamente. E como eu faço um teste unitário? Aqui o Elton vai mostrar para vocês como ele vai fazer o teste unitário. Ok, pessoal. Então nós vamos ver aqui agora, né, como você pode fazer um teste unitário no Delphi. Na realidade, para Delphi existem vários frameworks para você fazer teste unitário, né? Eu vou usar o Delphi Berlin, né, que é uma versão mais recente. Ele utiliza o DUnitX. Mas se você usar um Delphi um pouco mais antigo, talvez até o Delphi 7 ainda, você pode usar o DUnit. Existem outros frameworks, como o Smoke Test, e você pode escolher o que você achar melhor, mais fácil. Não tem problema nenhum. Vou usar aqui o DUnix porque é o que vem no Delphi. Provavelmente a maior parte das pessoas que estão assistindo vão utilizar isso também. Então, como é que nós criamos um projeto de testes? Acontece que para os testes serem executados, você precisa de um projeto. Então, um projeto é um executável normal que vai rodar cada um dos seus testes que você vai montar. Então, aqui nós vamos em File, New. E aqui nós escolhemos outras, né, que é outras opções. E a primeira opção que já apareceu aqui para mim já foi um projeto do DUnix, né? Dá para ver ele aqui. Só apertar OK.
ele já vai criar um projeto básico. Ele vai fazer algumas perguntas aqui relacionadas ao seu primeiro teste. O projeto de teste, ele vai ter uma classe de testes. Cada teste que você for adicionando, ele vai estar nessa classe. Então você pode adicionar aqui uma classe de teste base. Por exemplo, vou colocar aqui ter meus testes. E aqui ele vai criar essa classe. Se você for fazer testes que necessitam de um código de inicialização, por exemplo, talvez o método que você quer testar está numa classe, então você vai marcar aqui essa opção de setup e teardown, que ele vai criar 2 métodos para isso. Quando a gente está iniciando os testes, geralmente nós vamos testar métodos mais simples, talvez só funções. Inclusive é o que nós recomendamos para quem está iniciando nos testes. Então não tem necessidade de fazer isso não. Vou dar o OK aqui e o projeto já está criado. Essa unit que apareceu é a primeira unit de testes, né? Vocês podem observar aqui que tem uma classe tem meus testes, que está criada aqui, e é nela que eu vou criar cada um dos testes. Então imagine que você tem uma função, deixa eu adicionar uma unit simples aqui, uma função no seu código que apenas soma 2 números, né? Opa. Ok, vou adicionar a unit aqui. E aqui o meu teste, eu vou criar uma procedure, vou marcar ela aqui como teste. Você precisa adicionar esse atributo no Delphi, como teste. E vou fazer um teste aqui chamado soma 2 e 2 é 4. Ok? Esse teste aqui, que eu vou testar é o seguinte. Eu vou usar essa opção do assert equal. E aqui o meu teste vai ser 4. Eu quero que esse 4 seja igual ao meu método de soma. Está na unit aqui. Vou adicionar aqui. Vou colocar na linha errada, né? Meu método de soma e eu vou somar aqui 2 e 2. Se minha função de soma estiver certa, né? 2 e 2 tem que dar 4. Então esse aqui é um teste, é o seu primeiro teste. Né? Claro que você pode usar outras funções no seu código, por exemplo, validação de CPF e assim por diante. Ao executar esse código, você vai ter esse resultado, que é a telinha com um resumo dos testes que foram rodados, encontrados, né? E se os testes passaram. Então, meu código está funcionando direitinho. No entanto, uma das dúvidas que geralmente acontece é como que eu vou testar? Né? Que técnicas que a gente utiliza para poder criar os testes dos métodos que eu tenho? Daí a Thaís vai explicar para nós algumas dos métodos e técnicas que a gente tem para poder criar os testes unitários. Acho que a Thaís está no mudo aí, Thaís. Opa, ouvindo? Aí. Tá. Então, a gente utiliza as técnicas de teste para saber se é para fazer um teste que realmente faça sentido. Existem muitos casos em que eu tenho um monte de testes e esses testes não agregam em nada ao produto. Ou por não fazerem a cobertura correta, ou por não ter a funcionalidade correta, da forma correta coberta. Então, para isso, a gente aplica algumas técnicas de teste. A primeira é a cobertura lógica por comandos. Então, eu tenho aqui um teste, um código, em que eu verifico o ano escolar.
eu tenho um if idade é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2, eu vou retornar berçário. Se a idade for maior que 2 e menor ou igual a 4, eu retorno maternal e assim por diante. Então, quando eu faço um teste, eu aplico a cobertura lógica por comandos, eu vou fazer valores de entrada, conforme o Elton mostrou ali no exemplo de soma de 2 mais 2, eu vou fazer um teste para cada if que eu tenho no meu código. Então, para cada conjunto possível, eu vou fazer um teste. Então, os cenários que eu tenho para fazer uma cobertura lógica de código é: se eu mandar a idade 1.5, ele vai cair no berçário. Se eu mandar 3.5, ele vai cair na pré-escola. E assim por diante, dentro desses cenários que eu levantei aqui. Com isso, eu tenho a cobertura lógica por comandos, em que eu tenho, dentro de cada linha de decisão, um teste que vai cobrir essa decisão. E na prática, ficaria da seguinte forma. Então acho que você está no mundo. Muito obrigado. Agora foi. Desculpa, pessoal. Ainda estou apanhando ainda nesse negócio de stream. Bom, então a mesma função, né, que ela mostrou, a Thaís mostrou ali no Java, nós temos ela aqui em Delphi, olha, a nossa função. Imagine que essa unit que eu tenho aqui seja a unit do seu projeto, né, com várias funções que você utiliza muito. Né? Uma delas é essa verifica ano escolar. Então, nós temos aqui o código que vai verificar a idade de cada um e o resultado, né, em um string de acordo com a idade da criança ali ou da pessoa. Né? Então, como fica o código de teste unitário dessa opção de cobertura lógica? Né? Nós vamos criar um teste unitário, aqui uma classe de teste com vários testes, conforme mencionado. Né? Cada uma desses procedures aqui, ele vai testar então a idade de acordo com aquela tabelinha que a Thaís mostrou ali. Por exemplo, o teste berçário, você vai testar uma idade de 1.5. E daí a mesma coisa, você verifica se a sua função, passando esse parâmetro de idade, vai dar o mesmo resultado que você deseja. Né? Se for igual, beleza. Então o teste passou. Caso contrário, né, aqui você tem uma mensagem para você mostrar para o próprio programador ali o que aconteceu. Né? E assim por diante. O teste maternal, né, 3, tá ali, maternal, 5.5 é para a escola, e assim por diante. Okay? Executando o teste, né, no caso dos nossos testes aqui, você vai ter essa tela, mais uma vez, né, de resumo dos testes, e dá para ver que todos esses 12 testes passaram. Então, o código está funcionando direitinho, de acordo com o que a gente programou. Então, essa é uma maneira, né, de você definir ali como você vai iniciar os seus testes. Ok, Thaís? Ok. Aí a gente vai para a segunda técnica, que é a cobertura lógica por decisões. Na primeira, a gente tinha o comando, em que dentro do comando do if, eu tenho um teste que vai passar por ali. Agora, na cobertura lógica por decisões, eu vou garantir que cada um dos parâmetros dentro da decisão, ele vai estar sendo coberto. Então, na anterior, a gente garante que um teste passa por ali. Agora eu vou garantir que cada uma daquelas condições vão estar cobertas. Então, para fazer isso, olhando no mesmo exemplo, a idade 0 e a idade 2. Eu vou ter um teste que vai cobrir essas duas situações. Se eu fizer um teste 1, por exemplo, ele não vai fazer tanta diferença, no caso fazer 0, 1 e 2. É um teste que não precisa ser feito,
porque eu já estou cobrindo as duas decisões possíveis. Então, a gente vai sempre fazer o teste o mais assertivo possível para usar o mínimo de esforço, usar um tempo de execução que seja compatível com aquilo que a gente está entregando, sem fazer desperdício de teste. Então, para cobertura lógica de decisões, eu vou fazer testes que passem dentro de cada um dos parâmetros do meu if, por exemplo. E o Elton vai demonstrar como isso funciona na prática. Vamos lá, nós temos aqui então, mais uma vez, a classe de testes, né? Essa já é uma outra classe de testes que eu criei para fazer esse tipo de teste por cobertura de decisão. Você vai escolher cada um deles de acordo com o que for melhor, né? A Thaís está explicando as técnicas para você. Então, como ficaria o primeiro teste, né? O primeiro teste de decisão? É a mesma coisa, a mesma ideia. Nós teríamos o código passando aqui o valor da idade, a nossa função, que é a função alvo do teste, e aqui o resultado que você gostaria. Esse acerte igual, né? Verifica se os dois parâmetros são iguais, e aí passa o resultado de acordo com o que você quiser. O segundo teste, de acordo com a segunda decisão, aqueles ifs que tem lá, né? É o 0. Segunda decisão 2. 2.1, que é o próximo depois, 4, 4.1, 6, são aquelas idades que tem lá no seu código. Tudo no limite ali que você deseja testar. Cada um desses dois testes verificando, então, né, o mesmo retorno que compreende aquele espaço ali. Ok? Conseguimos ver aqui, né, resultou um número maior de testes, mas isso vai cobrir melhor o código, como a Thaís explicou. Durante a execução do teste, mais uma vez, a tela é muito simples, não tem como eu aumentar aqui o código, a letra, né? Pode. Mas acredito que você esforçar um pouquinho aí dá para você ver que foram 24 testes e todos os testes passaram. Se por um acaso alguém chegar lá na sua função e sem querer, por exemplo, a função de verificar ano escolar aqui, e alterar alguma coisa, por exemplo, imagine que esbarrou lá o dedo lá e pôs um 3 na frente aqui. Então agora, os nossos testes, eles vão falhar. Foram encontrados 24 testes, apenas 2 passaram. Todos os outros falharam. Né? Então, fica fácil de você saber que o seu código não está de acordo com o que você gostaria. Isso evita aquele caso de você mandar alguma coisa do cliente que está funcionando e no próximo compilação sua já não funciona mais. Vamos ver outra técnica para a gente poder criar esses testes. E a próxima técnica seria a partição em classes de equivalência. Essa técnica é um pouquinho mais complexa, mas ela faz todo sentido quando a gente começa a aplicar teste unitário. Essa técnica nada mais é do que separar, dentro das minhas entradas possíveis, tudo aquilo que é semelhante. Então aqui a gente tem um exemplo de uma piscina de bolinhas. Se eu olhar para essa imagem, para a imagem maior, eu vou ver bolinhas amarelas, azuis, verdes, vermelha, laranja. Então, para cada bolinha vermelha, eu vou ter uma classe de equivalência. São coisas que são equivalentes. Então, eu tenho a classe de bolinhas vermelhas, a classe de bolinhas azuis, a de amarela, de laranja, de verde. Essas são as classes válidas, que são aquilo que eu estou vendo no meu código que está ali explícito. Porém, a gente também, quando vai testar, não pode pensar só nas entradas válidas. Se fosse assim, nossos softwares seriam perfeitos, né? Mas a gente também tem que pensar que o usuário ele pode inserir um valor inválido. E o nosso teste unitário ele tem que estar preparado para isso. Então, nesse exemplo aqui das bolinhas, se eu olhar para a minha piscina de bolinhas, eu não vou ver nenhuma bolinha branca e nenhuma bolinha preta. Então, essas bolinhas são as bolinhas inválidas.
Então, aqui embaixo, eu tenho as minhas entradas válidas e as entradas inválidas separadas por classe, que nada mais é do que separar tudo que é similar. E dentro desse, usando essa técnica num exemplo mais real, a gente tem, por exemplo, um mês, o campo mês do vencimento do cartão de crédito. A gente sabe que todos os meses são válidos de janeiro a dezembro. Então, do mês 1 ao mês 12. Se eu pegar um valor 1, 7 ou 12, todos eles são entradas válidas. Então, eu vou separar os valores de 1 a 12 como sendo a minha classe de equivalência válida. Tudo que for 0 ou menor que isso é a minha classe inválida. E de 13 até o infinito é outra classe de equivalência inválida. Então, se eu olhar um teste unitário, olhando para esse campo mês do vencimento do cartão, eu tenho 3 partições. E essas partições a gente chama de subconjuntos. Então, eu tenho a primeira partição, que são os valores menores que 1, a segunda partição, os valores de 1 a 12, e a terceira, maiores de 12. Dentro dessas 3 partições, eu vou definir os meus subconjuntos. Então, eu defino como aqui eu botei valores aleatórios, tá? Então, para testar a partição menor que 1, eu uso o subconjunto menos 8. Com esse valor menos 8, eu vou atender a primeira classe de equivalência inválida. Se eu testar de 1 a 12 o número 9, eu vou ter o mesmo resultado se eu testar 1, 2, 3 e por aí vai. Então, para eu não ter o mesmo teste repetindo N vezes, tendo o mesmo efeito, eu escolho um valor dentro daquele conjunto e coloco ele no meu teste. Então, aqui eu sorteei 9. E na terceira classe, eu coloquei o 21. Por que disso? Simplesmente porque se eu colocar o 13 ou o 21, ele vai ter o mesmo efeito. Isso faz com que a minha quantidade de testes para cada método, ela diminua, e diminuir a quantidade de testes não quer dizer que eu vou diminuir a qualidade do meu teste. Porque se a gente colocar esses 3 valores que estão dentro do subconjunto, eu vou ter exatamente o mesmo resultado se eu fizesse um monte de testes, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E na prática, o Elton vai demonstrar como funciona essa técnica. Então, pessoal, vamos ver aqui novamente a minha unit, né, de funções utilitárias. Eu tenho essa função, valida mês cartão de crédito, que você passa um cartão, passa a data do mês, né, o número de mês, e ela retorna se esse mês é válido ou não. É uma função simples, né, nós podemos ver o código aqui, uma função bem simples, feita em Delphi aqui, mas exemplifica bem isso que a Thaís mencionou. Então vamos voltar para os testes. Né? Note que agora eu só tenho 3 testes na minha classe de testes. Só o teste mês maior inválido, o teste menor 0 e o teste mês válido. Então, de acordo com aquela técnica, você consegue reduzir o número de testes que você vai fazer nas suas funções. Você não precisa ficar criando vários testes de forma que atrapalha o seu desenvolvimento. Nessa processo de teste de mês válido, nós vamos testar o mês 9, validar o cartão e nós vamos usar aqui essa função da classe assert isTrue. Quer dizer, a função valida mês cartão de crédito, ao passar 9 para ela, vai resultar true, vai resultar cartão válido, mês válido, vai resultar mês válido para nós? Se sim, então assegura que isso aconteça. Beleza, o teste passou. No caso de menos 8, nós estamos testando aqui um mês menor do que 0. Então a valida mês cartão de crédito, usando o mês 8, ela vai retornar false. Se retornar false, beleza, o teste passou. E a mesma coisa para o teste mês maior inválido. Nesse teste nós estamos usando um mês, 21, maior do que o limite, que é 12, e a função valida mês cartão de crédito tem que retornar false. Então, aqui nós usamos esse método da classe assertIsFalse. Esses 3 testes apenas, né,
cobrem toda aquela função. Você não precisa testar muitas outras coisas. Executando os testes, dá para a gente verificar que os testes passaram a nossa função. Deixa eu tentar aumentar aqui a fonte. Ver se fica melhor para vocês aqui. Opa. Sumiu. Acho que não teve jeito não. Agora sim. Melhorou um pouquinho, né? Espero que sim. Então, 3 testes, você cobre uma função que talvez resolva muitos problemas para você. Vamos ver outra técnica muito importante também. Então, agora que a gente viu como fazer a cobertura de decisão, a cobertura por comando e a gente sabe separar a classe de equivalência, a gente passa a aplicar uma outra técnica junto, que são a técnica dos valores limite. Essa técnica ela sempre complementa a anterior, porém nesse modelo eu vou testar sempre as bordas, ou seja, aquele lugar em que a gente pode esquecer de colocar o menor igual, o maior igual, inverter o símbolo. Então, quando a gente testa a borda, a gente está testando junto as classes de equivalência e uma técnica a mais, garantindo que o valor mínimo e máximo aceito dentro de um campo está dentro daquilo que a gente espera. Então, usando o mesmo exemplo do cartão de crédito, eu vou usar como técnica de valor limite, o que está dentro da bordinha entre uma classe e outra. Então, na primeira classe inválida, o valor limite que eu tenho valor limite inválido é o 0. Então, é ele que eu vou utilizar. Na classe válida, eu ganho um teste a mais, que é garantir o menor igual e maior igual. Então, eu vou testar também a borda da classe de equivalência válida. Eu tenho um cenário de teste, um teste unitário com valor 0, um teste unitário com valor 1. E o mesmo se repete lá na borda final do mês do cartão de crédito. Então, o último mês é 12, eu vou testar esse 12 também para garantir que eu usei os sinais iguais. E o 13 como sendo o primeiro número inválido da minha classe de equivalência. Então, o Elton vai demonstrar agora para vocês. Então, nós estamos usando a mesma função, aquela valida mês cartão de crédito, mas fazendo o teste de maneira diferente agora. Essa é uma outra classe de teste unitário, embora tenha o mesmo nome. Mas aqui agora eu tenho 4 testes para poder testar essas bordas que a Thaís mencionou. Então, primeiro tem o primeiro teste, que testa o mês mínimo válido. O segundo teste, ele testa o mês máximo válido. O terceiro teste testa o mês menor inválido. E o quarto teste, o mês maior inválido. Então, o primeiro teste aqui, o mês mínimo válido, o mês 1 é um mês válido. Então, a nossa função valida mês cartão crédito, passando o mês 1, tem que retornar válido. Teste mês máximo válido, o mês máximo que nós temos, que é um mês válido, é o mês 12. Mês 21, mês 7, mês 80 não existe. Então, o mês 12, quando passado para a nossa função valida mês cartão de crédito, tem que retornar tudo. E assim por diante. O mês 0 tem que retornar false. E o mês 13 tem que retornar false. Executando essa função, ou melhor, né, nosso projeto de teste passou os testes, estamos tranquilos, nossa função está funcionando, beleza, os meses estão validando certinho, não precisa preocupar, os meses estão sendo retornados inválidos para os nossos usuários. Thaís? E a próxima técnica que a gente vai mostrar para vocês é uma técnica que é um pouquinho mais complexa, mas ela faz muito mais sentido quando a gente utiliza no dia a dia. É a técnica de grafo de causa e efeito. Nessa técnica, a gente utiliza todas as entradas sendo as nossas causas e todas as saídas são o nosso efeito. Então, se eu tenho um método que faz x, tudo que aquele método vai receber como parâmetro é a minha causa. E tudo aquilo que o meu método vai retornar é o meu efeito. Então, a gente tem um exemplo aqui de um e-commerce.
Se eu tenho um e-commerce que ele tem uma promoção de frete grátis, quando o valor da compra é maior que R$ 60. E o valor máximo de itens na sacola são 3. Então, aplicando a técnica de causa e efeito, a minha causa é o valor da compra e a quantidade de produtos. Essas são as duas entradas que eu vou receber e elas são as minhas entradas, as minhas causas. E tendo essas causas atendidas, meu efeito, que é a minha saída, vai ser o frete grátis ou o frete pago. Eu já identifiquei, no exemplo de um e-commerce, nesse cenário do frete grátis, eu identifiquei quais são as causas. Valor da compra, quantidade de produtos. Efeito, frete grátis. Então eu crio um gráfico que vai me demonstrar essa causa e efeito. Então, quando o valor da compra for maior que R$ 60 e a quantidade de produtos for menor que 3, o frete é grátis. Se a quantidade de produtos for maior que 3, eu sempre vou cobrar frete. Se o valor da compra for menor que 60, ele já vai direto para cobrar o frete. Então, eu tenho o primeiro, eu identifico. No segundo, eu faço o gráfico. Na terceira, eu faço a tabela de decisão, que nada mais é de eu colocar escrito quais são os meus parâmetros de entrada e colocar quais são as saídas que eu espero. Então, se eu tenho o valor maior que 60 e menos que 3 itens na minha sacola, eu vou ter o frete grátis. Se eu tenho mais que R$ 60 no valor da compra e mais que 3 itens, vou cobrar o frete. E se o valor for menor ou igual a 60, não importa quantos itens eu tenho na minha sacola, e o valor do frete vai ser cobrado. Eu tenho agora a tabela de decisão. Com isso, eu consigo identificar quais são os cenários, a combinação possível de cenários que eu vou fazer dentro do meu teste unitário, que vai cobrir todas as situações possíveis que aquele método pode retornar. E o Elton vai demonstrar para vocês aqui na prática como isso é aplicado no teste unitário. Elton ficou no mute. Se não fosse ao vivo, não acontecia. Nós temos aqui a Unity, então, de funções utilitárias, mais uma vez, com o cálculo de frete. Talvez você tenha alguma coisa parecida isso no seu sistema de PDV. Né? Então, essa função de cálculo de frete, ela vai verificar aqueles valores que nós implementamos aqui de acordo com a imagem que a Thaís mencionou. Né? E talvez ela seja bem simples, né, para o que você está pensando. Mas pode ser que a sua função seja um pouco mais complicada, mais complexa, o seu código também. Mas enfim, o importante é saber se ela funciona, se ela vai ser testada e dar certo. Então vamos aqui nos testes unitários. Né? Com aquela tabela que a Thaís mostrou, você vai identificar os testes que você precisa. E aqui nós conseguimos identificar então 4 testes. Quais são esses testes? É que uma compra abaixo do valor mínimo vai resultar frete. Uma compra valor mínimo e itens igual ao mínimo também resulta frete. E assim por diante, os 4 testes. Vamos verificar o código deles aqui para ficar mais fácil. Ó. Nós temos o cenário, foi até adicionado comentário aqui para ficar fácil. Cenário 1, o valor da compra é R$ 59,99, quer dizer, o valor está abaixo do mínimo, que é R$ 60, para poder ganhar o frete. E a quantidade de itens é 2, também está abaixo. Qual é o resultado que a gente quer, que é a função dele? Cobra frete. Então, temos aqui o código, que nada mais é passar os parâmetros para a função, né, calcula frete, né, e comparar com o valor que a gente espera que aconteça, né, que o valor da função ela vai retornar o valor do frete, esse valor aqui. Os dois valores são iguais, que esse acerte área e qual faz aqui é testar se os dois são iguais. Se são iguais, beleza, a função está ok. Posso fazer um comentário desse cenário ali, Elton? Pode sim. Esse cenário ele é um caso que a gente geralmente a gente esquece quando a gente está desenvolvendo, né? Eu sempre testo as duas condições inválidas ou as duas condições válidas. Então, se eu olhar esse teste que tu fez aí,
a quantidade de itens me retornaria frete grátis. Então, quando a gente coloca o valor como sendo inválido, a gente está aplicando as técnicas anteriores e a técnica nova para demonstrar que realmente o meu software, independente ele vai validar os dois parâmetros igualmente. Né? É verdade. Esse 2 aqui que a Thais mencionou é crucial nesse caso. Né? Você está testando ali porque a outra condição é a quantidade de itens menor do que 3. Né? Então, um teste completo. Né? O segundo cenário, aqui já é a compra de R$60, está ali no limite, né? Para poder receber o frete grátis, e a quantidade de itens é 4. Então aí sai fora do que você pode dar o frete grátis. Né? O resultado tem que cobrar o frete. Então, mais uma vez, o teste unitário, na verdade, é o código sendo executado para verificar se a sua função, né, ela retorna o resultado que deve ser aqui, que é cobrar o frete, nesse caso, do valor da compra 64. Note que não tem, como a Thais mencionou no início, não tem banco de dados, não tem tela, não tem mais nada que você necessite, só o teste da sua função. Só o teste da sua função aqui, no código. Então é simples de escrever, fácil de executar. O cenário 3, o valor da compra é de R$60,01, passa ali do valor do limite, a quantidade de itens é 2, então está abaixo do valor limite, né, de itens, e o resultado, nesse caso, né, tem que ser o frete grátis. Então, passa os valores para a função, né, e compara se os dois são iguais. Okay? Cenário 4, o valor da compra passa, o valor da compra ali do limite, mas a quantidade de itens está no limite, 3. E aí? Cobra frete. O resultado que a gente quer é que a função cobre frete, porque tem que ser menor do que 3, que nós queremos. Né? É assim que a empresa trabalha. Então aqui nós fazemos a mesma coisa. Faz os testes, compara, né? E aí a gente passa o teste. Passa o teste para a gente poder verificar a comparação dos testes. Okay? Vou executar os testes aqui, vocês vão ver que, como bons programadores, os nossos testes passaram todos. Isso significa que está tudo funcionando direitinho. Nosso projeto de teste, a nossa função está retornando o que a gente quer. Okay? Mas... Volta ali no teu código só para mostrar uma coisa ali, principalmente nos comentários, por favor. Claro. Se olhar ali o valor da compra que tu inseriu aí, tu já usou as técnicas do valor limite, né? Tanto na quantidade de itens quanto no valor, tu usou todas as técnicas que a gente aplicou antes, né? Então aqui eu acho que a gente consegue mostrar para quem está assistindo a gente que uma técnica sempre é grudada na outra. Eu consigo juntar todas elas e fazer um teste de qualidade. Eu poderia fazer o teste ali 60,02 com 3 itens, mas o resultado é exatamente o mesmo, porque a gente já testou o 60.1 que vai ter o mesmo resultado. Então aqui a gente demonstra que eu não preciso ter 50, 60, 70 testes dentro da minha função, sendo que elas vão obter exatamente o mesmo resultado. Isso. Então, isso é muito bom para a gente evitar o trabalho, né? Evitar o retrabalho, evitar coisas que a gente vai ficar repetindo nós mesmos, né? Então, usando as técnicas certas, né, como a Thais está demonstrando, nós mesmos, na hora que nós estivermos desenvolvendo, nós não vamos gastar tanto tempo assim para fazer um teste. E vamos ter todos os benefícios dos testes unitários. Como, por exemplo, não ter aquele problema de entregar o software funcionando e na próxima compilação que a gente manda para o cliente reclama, mas está funcionando, não está mais. Mas tem mais maneiras de nós desenvolvermos os nossos testes. A Thais vai mostrar mais um para nós. Eu só vou fazer mais um comentário antes, que eu pensei nisso agora. Né? Ali a gente hoje tem a quantidade de itens menor que 3, né? Mas digamos que eu fiz um teste para cada valor possível válido, então eu tenho lá 100 testes testando essa função. E só que a empresa decidiu que agora são 5 itens na sacola para eu colocar, para eu ter frete grátis. Ou seja, eu vou ter que alterar meus testes para atender essa nova regra, né? Se eu tiver um monte de teste que está fazendo exatamente a mesma coisa, eu vou ter um monte de lugar para alterar.
Quando a gente faz os testes de forma objetiva aplicando essas técnicas, eu sei que aquilo que eu estou testando está cobrindo tudo que eu preciso e é a quantidade perfeita de teste. Eu não preciso ter mais teste que isso para validar a mesma coisa. Então, quando eu for dar manutenção nesse teste, vai ser muito mais rápido e esses testes vão fazer sentido. Não vai ser uma dor ter que dar manutenção cada vez que a gente faz alguma alteração no sistema. E é claro que aqui no seu próprio teste, né, para facilitar ainda mais, você pode utilizar constantes, né, por exemplo, de valor de teste, né, adicionar uma constante aqui, o valor do frete, né, por exemplo. Sim. Valor do frete. Claro. E assim por diante. Pode ser feito isso, o que você acha mais fácil, né? Desde que o seu código do seu teste, né, ele realmente compare o que está aqui com as suas classes, os seus métodos que você tem lá. Você não pode basear tudo daqui lá, porque senão na hora que você mudar um, vai mudar o outro, e isso pode acabar invalidando o teste. Mas fora isso, menor quantidade de teste, mais fácil da gente desenvolver, como a Thaís está explicando mesmo. E agora, Thaís? Pronto? E agora a gente chegou na técnica que eu acho que é onde mais dói. E as pessoas não entendem isso como uma técnica. Mas hoje a gente quer mostrar para vocês que é possível ter testes unitários baseados em erro. Olhando assim para o seu dia a dia, quem não tem aquela classe, aquela função que diz, putz, vou ter que mexer de novo, vai quebrar tudo. Essa técnica que a gente vai mostrar agora é a técnica baseada em erros. Ou seja, eu vou olhar todos os erros que eu já tive no meu sistema e vou ver onde que está mais crítico, onde eu tive mais problemas ao longo do tempo. E para essas classes que eu vou ter mais problemas ao longo do tempo, é onde eu vou fazer os testes. Porque quanto mais problemas eu tenho, isso quer dizer duas coisas. Três, na verdade. Uma que é uma classe que é muito mexida, então eu preciso garantir que cada vez que eu tenho uma alteração, ela vai continuar funcionando. Dois, ela talvez tenha sido mal construída, então eu vou ter que fazer os testes para identificar qual seria o comportamento certo e refatorar, caso necessário. E três, é identificar se eu tenho algum fator externo que causa alguma alteração, algum fator externo que vai me causar alterações naquela parte do código que está gerando erros ou situações que eu não cobri. Então, se eu tenho lá um método que ele dá, 10 erros por ano e um outro dá um erro por ano, esse que tem 10 erros por ano, eu tenho que dar uma atenção melhor para ele. Qual é o problema que ele tem? O que eu preciso fazer ali para garantir que na próxima alteração que eu fizer, eu não vou ter um bug a mais? Então, a técnica baseada em erros é olhar para aquilo que já passou, para todo o histórico que a gente tem dentro desse software, e cobrir as situações que geraram algum tipo de erro, prejuízo para os clientes, para o projeto, ao longo do tempo, e cobrir essas situações. Elton, você tem algo para demonstrar na parte do baseado em erros? Pois é, gente. Isso é o que talvez nós mais tenhamos no projeto ACBR, né? É muito comum nós termos muitos problemas relatados pelos usuários. Em especial, vou apresentar aqui uma classe de teste unitário que nós temos, né, que é a RoundABNT Tests. Ela testa uma função, né, que nossos usuários usam muito, que é a função RoundABNT da Unity ACBR útil, pacote ACBR comum. Essa é uma função de arredondamento que segue as normas da ABNT aqui no Brasil. E vira e mexe, no fórum nós temos relatos de pessoas tendo problema com arredondamento. Então nós temos vários testes relacionados com isso. Teste de acordo com as normas, os documentos, das regras que tem lá no ABNT, e outros testes que nós fomos adicionando. O teste do inteiro ímpar, do inteiro par, de 3 para as 2 casas decimais, de 4 para 2 casas decimais, de expressão currency, né, que é monetário, para 2 casas decimais, de expressão double para 2 casas decimais, e assim por diante. Até mesmo teste de estouro, né, valores negativos. Então nós temos muitos testes que são feitos dessa maneira. Como que esses testes foram criados? Além desses que estão de acordo com as regras, muitos deles vieram de problemas de erro. Relata no fórum, isso não está funcionando, esse valor não estava funcionando. Então a gente
adicionava ele lá nos testes unitários para validar e para que todo mundo visse que realmente o problema não era na função, e sim no código talvez estivesse dando algum problema. Mostrando um exemplo desse, que foi um problema de compilador, né? Tem até esse teste de expressão monetária, né? De coherence de duas casas decimais. Até foi adicionado um comentário aqui falando sobre os problemas que o compilador poderia criar nessa função. Mas o nosso método, ele passa. Inclusive, eu vou executar aqui, né, essa classe de teste aqui do CBR comum, né, e mostrar para vocês aqui em debug, né, resultado desses problemas aqui. Mostrar aqui para vocês aqui uma outra ferramenta que nós temos aqui em Delphi, que é o Test Insight, né? Infelizmente, eu não consegui aumentar a fonte, mas ele executa, né, os testes para nós, inclusive enquanto nós estamos programando, funcionando. Depois vocês podem procurar um pouco mais sobre ele, né, esse Test Insight. Vocês podem ver que nós temos, só nesse caso de teste aqui, 339 testes passados com sucesso. Esse teste que falhou aqui é apenas um teste de valor default lá, que ele está para falhar mesmo por enquanto. Mas os outros testes nossos que nós temos estão passando direitinho, rodando em Delphi, em Lazarus, em Delphis mais novos e nos Delphis mais antigos. Então, esse é algo que nós fizemos, de acordo com essa técnica, né? De acordo com os problemas que nós fomos tendo, com os relatos dos nossos usuários, né? Que você pode fazer também na sua empresa. Ok? Acho que é isso aí, Thaís. Bom, o que a gente tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Quem tem dúvidas pode mandar ali no chat para a gente. Nós vamos chamar o Júlio Omar aqui para ajudar nós com as dúvidas aí. Sim. Boa noite, pessoal. Boa aqui noite, acompanhando o pessoal falando um pouquinho aí sobre testes unitários. E aqui vai algumas dicas a mais aí que possivelmente a gente diminuiu por causa do tempo, mas agora com essa sobra de tempo aí que houve, o pessoal, acho que o pessoal não está querendo, estar com vergonha de perguntar, mas a gente vai falar algumas coisinhas aqui. Como o Elton falou lá no começo, o Elton e a Thaís, né, falaram, testes unitários não quer dizer que é a unit do Delphi, tá? É unitário mesmo, é o menor possível. Eu vou ver se eu compartilho aqui com vocês, só para dar uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre o uso da DUnitX, que pode ser que tenha ficado, tá? Vou compartilhar aqui uma telinha, só um minutinho, daí fica mais interessante para vocês. Essa daqui, beleza, compartilhei. Estão conseguindo ver aí? Elton, pode me dar só um ok que está conseguindo ver tranquilo aí? Sim, tá vendo. Só uma explicação aqui bem rápida sobre a DUnitX. É que assim, geralmente você acaba implementando, como o Elton estava mostrando lá, implementando tá? Algum valor. Com as versões mais novas, que utiliza o DUnitX, que ele veio de uma versão para frente, aí, você pode eliminar a necessidade de criar vários testes para valores diferentes para cada processo. Então, com o uso de atributos, tá, do Delphi, pode criar um único teste e passar os valores tanto para falhar quanto para passar correto, né, esse teste, e dar algumas opções para ele. Por exemplo, aqui você vai dar um único teste, que, por exemplo, vai mostrar lá na tela do teste Insight, ou se não no console que o Elton mostrou desde o começo ali. Então você passa o nome para o teste que vai aparecer,
e os valores possíveis que ele pode serem utilizados. Sempre separado com vírgula, né? E ele é como uma string, então passa interno, aqui nesse caso é 2 valores inteiros, tá? Estão sendo passados, então valor 1, vírgula, valor 2. Se for uma string, passa a string, vírgula, vai tratar a mesma coisa, valores monetários e outros diversos. Com também a parte do ADN de X e atributos, você tem as seguintes situações. Tens o setup e o teardown. O que eles são, na verdade? Se por um acaso tu for fazer um teste unitário, você vai ter a tua classe, estou fazendo uma sugestão aqui, a gente vai utilizar, por exemplo, a classe validador, o TSBR validador que a gente tem. Então, para a gente iniciar ela, ao invés de eu ter no início do processo, de cada vez que eu chame um teste, eu chamar a criação dessa classe, eu tenho então o método setup, que ele entende para quê? Que é onde eu vou fazer a criação da minha classe em si, da minha unit, né? Eu posso vir aqui e declarar global ela, dando um exemplo, né? Posso vir aqui e criar aqui FSBR validador. Ele vai mostrar alguns erros para vocês, porque eu não estou colocando mais a nível de explicação. Validador. E quando eu fizer a inicialização com o setup, eu vou inicializar esse FACBR validador. Assim eu não preciso ficar criando a cada momento ele. Sei lá, TSBR validador.create, ok? E o método teardown, quer dizer, quando ele encerrar o meu teste, o que ele vai fazer? Simplesmente vai pegar o FSBR validador.free, o free and new. E assim eu consigo utilizar ele nos outros locais. Então, para isso que serve. Aqui é bom só para que o pessoal possa entender, né? Então, inicializo e finalizo. E aqui daí os testes. Esse aqui está ocorrendo o teste normal, um teste que eu vou, por exemplo, vou ter que criar um teste para cada situação de valores que eu quero. Então, se eu quero fazer isso, posso fazer normalmente. Se não, eu posso usar o test case e no meu procedimento de teste é que eu passo os valores para ele e executo daí as devidas validações. Mas era só para dar uma explicação dessa parte inicial aí. Vamos dar uma olhada se o pessoal agora teve dúvidas um pouquinho. Show. Show. Agora sim, ali ó. Tá. O Marcelo disse que estava ok lá a tela. Eu fui ver se tinha alguma dúvida, mas ele estava ok. Elton, Thaís, vocês têm mais alguma coisa para colocar? O que eu tinha aí para apresentar para vocês hoje era isso. Espero que tenham gostado e que façam uso nos testes da CBR daqui para frente, já aplicando as técnicas corretas para o teste unitário. É isso aí, pessoal. Bom trabalho para todos. A gente agradece muito a atenção de vocês, né? E qualquer sugestão, qualquer coisa, se vocês acharam um tópico interessante, entre em contato com a gente para que a gente possa produzir mais material também. Legal. Boa noite para todos aí. Bom evento. Boa noite para todo mundo também. Agora a gente pode convidar o pessoal a vir ajudar nós também com os testes unitários da CBR, né? Agora eles tiraram as dúvidas de regra de negócio de conhecimento com a Thaís e viram com o Elton aí como utilizar eles. Agora é só a gente aplicar, que daí a gente elimina boa parte dos problemas que a gente encontra no dia a dia. Isso aí. Uma boa noite, um bom evento para todo mundo. Boa noite, bom evento.